Que o empreendedor tem que ter a consciência de que ele precisa dar satisfação do que ele faz. No momento que você capta recurso, Você tem um você sócio. tem um sócio. Você tem um sócio. Independente do volume que ele tenha. Ele tem que dar satisfações mensalmente. Quando você dá satisfação, você tem ajuda. Quando você não dá satisfação, você não tem ajuda. Porque ninguém sabe. Você só vai poder ajudar se você souber. Se você não souber, você não ajuda. Para mim, fundamental, para quem vai captar recurso Series A, é satisfação. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E esse é o Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar você aí, empreendedor, a chegar mais rápido no próximo nível. Então, se você tem esses desafios do crescimento, como dói crescer, né, Mari? Dói crescer pra caramba, porque não é fácil. E dói também, tem uma dor muito grande nesse meio, que é a dor de buscar as primeiras rodadas de investimentos, né, Mari? Então, hoje o nosso assunto aqui vai ser aí para ajudar você, empreendedor, a como se preparar para as próximas rodadas, ou para a primeira rodada, ou para as próximas rodadas de investimento, e como a gente recebe startups buscando esses investimentos, né, Mari? Sim, sim. É importante, né? Tem várias fases que a startup passa durante a sua vida e é natural que hajam vários momentos que ela precisa de captação até para reforçar o seu próprio negócio, mas muitas vezes até para levar ele para um outro nível. A gente está falando de dores de crescimento, de captação, mas eu diria que a dor pior é aquela em que você fica parado e você não se move e você não sai do lugar. Então, mesmo que seja as dores do crescimento, eu prefiro ela. E o desafio que venha junto. E tá tudo certo. Então, hoje a gente vai falar com o presidente do Curitiba Angels, o nosso amigo de jornada, nada mais nada menos que o César. Por favor, se apresente você, César, para todos. Obrigado pelo convite, Mari. Obrigado pelo convite, Kaká. Prazer estar aqui com vocês. Eu iniciei minha carreira lá aos 21 como empreendedor com o Festival de Teatro de Curitiba, junto com os sócios na época. Depois a Esquina do Ingresso. E depois as empresas que eu tenho hoje baseadas em risco. Muita coisa aconteceu e talvez uma das melhores experiências que eu tive na vida, que me trouxeram até aqui, foi iniciar investimentos na Curitiba Angels. Então, todo esse movimento que eu tive ao longo dos últimos 11 anos me trouxeram até aqui com um aprendizado muito grande na área de investimento. Então, eu estou bastante feliz de estar aqui conversando com vocês e bastante feliz também de ter transformado as minhas empresas baseado no movimento que o investimento anjo faz. E como é complexo, né, César? Poxa, 11 anos fazendo isso. Eu imagino quantos pitches você já deve ter ouvido, quantas negativas, porque a gente sempre dá mais negativas do que positivas, infelizmente, empreendedores. E a ideia dessa conversa aqui hoje é tentar trazer para vocês, dentro das perguntas que a gente vai fazer para o César aqui, de como que você se prepara melhor para captar. Então, eu quero começar, César, qual é aquela pergunta, assim, o que você percebe como o principal erro dos empreendedores na hora de buscar investimento? Então, antes de falar disso... Boa. Eu diria que o mais importante de qualquer negócio é o empreendedor. É a pessoa. Então, para mim... Concordamos, né, Mari? Totalmente. Para mim, o negócio 100%. Pode ser espetacular. Eu já dei negativa para inúmeros negócios onde o negócio era espetacular, tinha todo o potencial, mas o empreendedor não ia funcionar. Então, a base, a pessoa... E quando eu digo não é só questões técnicas, são questões de atitudinais dessa criatura, né? Que somos nós aqui, empreendedores, pessoas ou executivos que tocam o seu negócio ou que tocam o negócio de outros, como isso é importante, né? A relacionamento e atitude. Então, é um ponto... O que você destaca, César, assim, que você mais vê aí dessa... você já falou atitude, né? Atitude é uma coisa só, mas o que você destaca dentro da atitude, né? O que é primordial ali? Porque pra gente também
70% aqui é o empreendedor. A gente sempre fala, né, Mari? 60%, Sim. 70% do negócio é essa análise do empreendedor, né? Se ele tem a capacidade de levar essa empresa para onde ele está mostrando no plano que ele consegue, né? Ou se ele até, através da apresentação do plano, a gente já vê se ele tem a capacidade de preparar um bom plano, um plano plausível, né? Mas o que você olha? O que é comum de você ver nessa atitude desses empreendedores que jogam contra eles? Primeiro, planejamento. Grande parte dos empreendedores tem dificuldade extrema de planejar. Então, para mim, isso é fundamental. E nós, brasileiros, temos e que eu aprendi numa história, que eu posso até contar rapidamente depois, mas de que é possível, sim, você planejar 100% do negócio. Então, quero saber essa história aí, cara. A gente conta rapidinho. História, ó, ativa 8 partes do cérebro nosso aí. Então conta eu vou dar uma resumida nela, mas assim, para mim, o planejamento, você fazer um plano de negócios bem definido para saber quando, como, aonde, esse cronograma de tudo, você resolve praticamente todos os negócios. E claro, você revisitar esse planejamento para que você possa pivotar, mudar, alterar, buscar investimento, não preciso de investimento, que a gente estava debatendo ali fora. Quer dizer, será que é necessário ter investimento agora? Vai custar caro se eu pegar dinheiro agora, né? Mantê-lo vivo, né? Mantê-lo vivo. Então, por exemplo, quando eu tive um bate-papo pessoal, que foi uma coincidência maravilhosa que eu tive na minha vida, uma experiência espetacular, foi quando eu sentei do lado do Amir Klink. Todo mundo foi para o restaurante e eu fui para o bar, né? Já tô me abrindo aqui, né? Bem melhor. Com certeza no bar saem assuntos mais legais do que no restaurante. E aí sentei ali, daqui a pouco ele senta do meu lado para tomar uma caipira também. E nós ficamos almoçando juntos, batendo um maior papo. Ele contou várias histórias, mas a história que para mim foi impressionante e que mudou a minha postura como empresário e empreendedor foi: ele falou que na travessia a remo dele, quando ele voltou, ele chegou com 1,5 litro de água no barco. Eu falei, meu Deus, só isso? Ele falou, não, é muito. Muito? Sim, muito. Eu atravessei o Atlântico com 1,5 litro de água sem precisar. Meu planejamento deveria ter sido melhor. E quando um cara desse fala de planejamento, você está falando da subsistência dele, você está falando da vida dele. Quando a gente fala de planejamento aqui, ninguém vai morrer. Na maioria das vezes. Sim. Pode perder dinheiro, pode quebrar teu negócio. Agora, você perder a vida, dificilmente. Ele perderia a vida dele se ele planejasse qualquer coisa errada. Então, se é possível, se foi possível ele, naquela época, planejar e fazer acontecer, tenha certeza que qualquer um de nós pode planejar bem planejado, criar um business plan que funcione. E que você vá revisitando ele e vá pivotando se necessário for, vá captando recursos se necessário for e vá fazendo a coisa fluir de uma forma adequada. Então, para mim, essa história ela é a base, para mim, do que é planejamento da vida. Que Boa. é possível, sim. É uma ótima metáfora, né? Sim. Tipo, cara, planejar a vida é complexo, né? E o que você destaca dessa maior dificuldade da galera planejar? É falta de conhecimento da planilha? É falta de conhecimento do negócio? O que você mais vê por aí, César? Na minha percepção, o que eu vejo é que tem uma postura emocional sempre envolvida. Então, é muita emoção e pouca razão. Então, a pessoa, quando ela pensou no seu negócio, ela está evoluindo o seu negócio, ela está muito envolvida emocionalmente naquilo. Então, ela tem um pouco mais de dificuldade de racionalizar, porque ela está envolvida. É aquela história afetiva que nós temos quando você se perde afetivamente, né? Quer dizer, quando você está com uma namorada, uma esposa, um esposo, quer dizer, se perde emocionalmente ali, se bate um pouco. Algumas pessoas, pelo menos, grande parte, né? Agora, quando você, no negócio, você tem que entrar na racionalidade. E, normalmente, o empreendedor, ele se empolga afetivamente com o negócio.
E sabe pra que eu mim isso é um trabalhei problema. um tempo, você me fez lembrar, eu trabalhei um tempo com o pessoal, os portugueses. E os portugueses costumam ser muito diretos. Comando, execução, conclusão. E nós, latinos, temos uma série de problemas com isso. Porque nós somos mais afetivos, Uhum. que é o que você está falando. Então, a gente acaba se envolvendo tanto emocionalmente com aquela condição, com as pessoas que trabalham com a gente, que você não consegue dar um feedback, por exemplo, negativo, que você não consegue evoluir a própria pessoa e a coisa se torna como se fosse uma família. E aí, muitas vezes você não consegue evoluir o teu negócio. Então, travam algumas partes ali, né? Algumas habilidades acabam faltando ou deixando escondidas e não permite que você consiga avançar com o seu negócio porque você precisa dele, da racionalidade, para levar adiante o teu negócio. Tem duas coisas que te cegam, na minha visão, no negócio. Amor e ódio. Quando você ama demais, te cega. Quando você, né, Odeia odeia demais, também te cega. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado nos negócios. Uhum. No envolvimento. E eu vejo que o empreendedor, ele se envolve de uma tal forma emocionalmente no negócio que ele perde a racionalidade e ele acredita tanto que aquilo vai evoluir, que ele, aí você ainda pergunta para ele assim, mas o que você quer? E eu quero ser grande. Para você ser grande ou para você fazer um bom negócio, você precisa planejar. Exato. Né? Todos os dias fazer algo. Isso, você precisa saber para e passo o que você tem que fazer. E se você cumprir o para e passo, é difícil não acontecer. Uhum. Né? Você está seguindo, né, as orientações que você mesmo desenvolveu. Sim. Né? Então, para mim, o grande desafio do empreendedor é esse. É planejar o que precisa ser feito. Perfeito. Para e passo. Em todas as empresas que você já analisou, César, você já parou para fazer um deploy disso? Uma listinha básica? De que momento que esses empreendedores estão captando? E se o momento que eles estão captando é o correto, e aí já vou emendar com o cap table. Porque tem muito empreendedor que tem receio de perder cap table. Mas ele fica nessa indecisão. O momento é agora, quanto eu vou captar e o que vai acontecer com o meu cap table. E aí a preocupação, ela gira em torno desses 3 pontos importantes que numa captação são debatidos e definidos, né? Quais são as dicas que você dá, as observações que você já fez com relação a esse tipo de momento, né? Então, cap table é um desafio enorme, né? Você saber exatamente o momento, né, de abrir mão, né, ou de segurar o cap table. Eu vejo que muitos empreendedores acabam na ânsia de evoluir, captando recurso, que estávamos comentando, né? Captando recurso antecipadamente. Que não é bom, porque você explode, né, o teu cap table. Dilui, né, demais. E outra, você perde dinheiro com isso, na minha visão, né? E fazendo conta, você vai perder dinheiro. Se você captou, é preferível muitas vezes você captar dinheiro no banco. Isso é mais barato do que você entregar, né, um percentual da empresa para o investidor. Então, tem que observar bem esse momento. Se vale a pena fazer isso. Depende do recurso que você precise. De você abrir uma rodada quando efetivamente é necessária. Né? Se você, por exemplo, e muitos erram na questão do planejamento e esperam muito para captar. E acabam quebrando a empresa. Porque esperaram demais. Então, pelo menos aqueles que pegam dinheiro, só perdem dinheiro, pegam dinheiro antecipado, só perdem dinheiro. Eles não quebram a empresa. Então, é preferível você pegar dinheiro e deixar dinheiro no banco, digamos assim, do que fazer o contrário. Que ao contrário te quebra. Né? Normalmente te quebra, porque até você captar. E outra, é muito melhor você captar recurso quando você não precisa tanto do dinheiro, porque vocês com certeza devem ter recebido já muita gente desesperada pelo recurso. Sim, e outros, não é o momento, a gente só tá fazendo relacionamento com vocês porque no momento certo a gente te procura. Perfeito. Para mim, é a melhor
atitude. É você estar sempre buscando investidores. Essa tem que ser uma prática, né, do empreendedor. Sempre buscando. Não dá para assim, fazer esse trabalho, depois parar e fazer esse trabalho. Não, você tem que criar um relacionamento com o investidor. E nas diferentes fases. Pré-seed, seed, Series A. Quer dizer, você criar esse ambiente... E porque muitas vezes são investidores distintos, né? Totalmente. Então você tem que ir criando esse relacionamento com o investidor, até passando informação para o investidor. Porque muito investidor não faz negócio na pancada. Ele quer entender, ele quer ver a evolução, né, disso. Principalmente quando você vai botar 8 milhões, 10 milhões, 20 milhões... 400 milhões. Quer dizer, você tem que estar esperto com relação a isso, né? A análise ela tem que ser muito bem feita. E quem faz análise são pessoas muito técnicas que fazem análise nesse fluxo de recurso, né? Eu, quando vou fazer investimento anjo, muitas vezes aqui eu vou só para aprender, entendeu? Como eu fiz na primeira empresa que eu investi, que eu contabilizei. Foi muito mais feeling do que... Na verdade, não foi bem feeling, né? Me indicaram, o Alan me indicou, falou, não, vamos lá que eu sou o mentor e tal, eu fui lá e fiz, entendeu? Confiou no Alan. Mas confiei no Alan, deu certo. Tem bons relacionamentos, então. Não é fraco o menino lá. E aí, a partir dali, foi muito inicialmente de feeling, de entender do negócio, ver se aquele negócio é bom, entender do empreendedor. Negócio e empreendedor faz o mix, opa, esse pode ser um negócio bom. Então, das empresas que eu investi, eu tenho 13 investidas, com exit em saídas em 6, 4 deram certo, 2 foram pro vinagre. Então... Você tem 2 Aerotoff? Essa história vai ficar pro próximo podcast, porque eu quero saber como é que foi. Porque isso também dói do lado do investidor. Ambas, não vou falar nomes, talvez até tenha que falar nomes aqui, mas não sei, eu gosto de falar nome, né? Porque é importante para ninguém ser mais enganado. Sim. O problema não foi o negócio, não foi o empreendedor. Os 2 empreendedores não foram honestos nesse movimento. Empreendedor de palco, ou não? Porque tem muito empreendedor, às vezes, que muitas vezes o empreendedor de palco, ele é um artista. Você conhece bem, né? Com o teatro ali, né? Ele é bom, o cara. Ou a cara, né? A pessoa é boa. Agora, tem um empreendedor desonesto. Esse não dá pra fazer negócio. O empreendedor de palco, muitas vezes ele é bom em algumas coisas. Pode não rolar forte, mas rola alguma coisa, entendeu? Mas o desonesto, ele tá ali com um único objetivo. De fazer desonestidade. Então, ele não vai fazer a empresa evoluir. Ele faz a empresa evoluir num determinado tempo para poder se locupletar com a moral e a grana que ele recebe com isso. Então, para mim é bastante difícil, né, enxergar esse tipo de empreendedor. Eu fico realmente bastante irritado com esse tipo de profissional. Sim. E acontece, né? Acontece. E é uma coisa que... É até a próxima pergunta que eu ia fazer para você, né? Porque como que esse bom empreendedor... Qual que é as melhores táticas? Você começou até falando aqui, eu quero pegar esse gancho até, mas qual que é as melhores táticas que acha para o empreendedor se aproximar do investidor, né? Qual que é talvez assim, o timing certo de começar a fazer esse relacionamento que você acha, para fazer até essa apresentação, ir acompanhando os relatórios, como é que ele seleciona isso, que orientação que você consegue dar assim para esses empreendedores que estão nesse momento? Vou buscar meu primeiro investimento, ou daqui a um tempo eu vou buscar o primeiro ou o segundo investimento. Como que eu começo essa relação? Como que você gosta de ser abordado, por exemplo, César? Como é que o cara de sucesso aqui conquista você? Então, normalmente a forma de abordagem, ela vem de tudo quanto é lado, né? LinkedIn, indicação, apresentação, tudo isso. Para mim não existe a melhor forma de abordagem. Para mim existe abordagem.
independente da forma que ele abordou, o importante é o negócio que ele está trazendo. E ele efetivamente. Para mim, quem quer captar, né, um bom negócio, ele tem que ter pelo menos 6 meses ali pela frente de abordagem, avaliação, tudo isso, para poder chegar no momento certo. Porque normalmente a gente leva um tempo para fazer avaliação, expor para os investidores, né? Eu já tive situação, por exemplo, que a gente estava falando, a gente estava rindo agora há pouco do negócio do restaurante lá, né? Que nós somos o César lá, investe em restaurante também. São 7 investidores. E eu decidi, ele falou assim, é isso. Eu falei, eu vou investir. Então é diferente. Mas a minha... Sim, ele gosta de arriscar. É? Você gosta de arriscar. Não, que na verdade o meu objetivo com esse restaurante era posicionamento. Era posicionar, porque minhas empresas nunca foram conhecidas, né? Então, eu precisava, né, aparecer, uma empresa no grupo precisava aparecer, e essa empresa, ela precisava ter uma imagem muito forte, muito tradicional no mercado. Então, uma empresa de 72 anos, você investindo nessa empresa, essa empresa é muito conhecida na cidade. Então, hoje as pessoas me conhecem pelo restaurante, mais do que por todos os negócios que efetivamente dão dinheiro. Então, quer dizer, foi uma estratégia que eu montei de posicionamento. Então, isso me trouxe uma série de relacionamentos, negócios. Eu queria levar os meus clientes ou meus prospects lá no restaurante para formar relacionamento. Então, meu objetivo foi esse. Então, legal. Mas voltando para essa questão, né, daquilo que é importante para o empreendedor vir atrás do investidor, também é entender que muitas vezes determinadas redes de investidores, anjo, por exemplo, tem teses. Então, muitas vezes você vai ficar fazendo um monte de pitch, mas a tese desses... E muitas vezes as redes não falam, não quero te ouvir. Ela vai te ouvir. Só que você perde um tempo enorme. Então você tem que ver quem efetivamente... Por exemplo, nós somos agnósticos lá na Curitiba Angels. O que vier, se for bom negócio, se for um bom deal, a gente toca. Mas a grande parte não. E quando você vai subindo, né? Você vai para um seed, para um Series A, vai afunilando, na minha visão. Opa, aí a tese vai ficando cada vez mais importante nesse processo. Então, tem que ficar muito esperto com relação a isso. E, para mim, o empreendedor ele tem que ter um pensamento muito forte acima do dinheiro, que é mentoria. Acima do dinheiro. O dinheiro ele é digamos assim, um acessório do negócio. Para mim, tem que ter mentoria, ou que esse grupo de investidores ou esse investidor tenha condições de trazer negócios, relacionamentos para crescer o seu negócio. Então, muitas vezes, só botar grana, por isso que crowdfunding para mim é um negócio que não faz muito sentido, entendeu? Para o empreendedor. Primeiro que é caro. Sim. Segundo que mentoria é uma coisa que não existe. Então, quando você vai, né, para Curitiba Angels, por exemplo, tem uma série de mentores lá dentro que podem ajudar muito, puxar negócio, indicação, tudo isso. Então, isso faz uma diferença muito grande. Porque qual que é o objetivo principal, né, de uma empresa que está chegando? É evoluir, é crescer. Então, se a Curitiba Angels ou se qualquer rede de investidores tem esse potencial, precisa ser usado, esse potencial, né? Então, a gente precisa disso. Mas daí, fazendo um resumo do que você falou, César, não planejou, obviamente você não tem tempo. Então, os 6 meses que você comentou de captação já não existem. Então, o trabalho de captação durante esses 6 meses, ele está desesperado, porque ele não tem caixa. Então, você olha para o empreendedor que não se planeja,
enxerga todas essas deficiências. Ele não se planejou antes, ele não procurou se relacionar, ele também talvez tenha procurado os ICPs totalmente diferentes e errados, porque ele foi atrás de fundos que não são fundos com a sua tese, fundos ou anjos, enfim, redes de investidores que não são a tese dele. Então perdeu muito tempo, ao mesmo tempo faz um monte de pitch desnecessário e não nenhum deles profundo e detalhado o suficiente para fazer o recebimento de uma captação boa. E aí todo o resto desanda. Claro. E aí vira um desespero. E aí você enxerga empreendedores todos os dias desesperados porque a grana acabou. Então tudo volta no planejamento. Para quem que você quer expor a sua empresa? Quem que você quer que seja os mentores da sua empresa? E aí começa essa seletividade muito legal de qualidade que o César trouxe, que é não só captar, mas captar com qualidade. Captar no momento certo, mas com qualidade, com investidores que vão te ajudar, que vão te apoiar, que vão direcionar a sua empresa, que vão se envolver de alguma forma dentro do negócio, trazendo outros negócios, trazendo conexões muito importantes para o crescimento mais rápido, mais acelerado dessa empresa. Vale ouro. E para isso precisa estudar. Estudar muito, né? Se dedicar. Se dedicar, relacionamento que você falou, relacionamento é um negócio extremamente importante. E mais do que estudar é buscar mentoria, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante que você falou aqui, porque a Start Growth surgiu dessa necessidade, né? A gente via o mercado, todo mundo tá querendo colocar só dinheiro e ajuda, tanto que a gente não investe em empresas que não queiram ajuda. Sim. O empreendedor que só quer o dinheiro, a gente fala, não é aqui o lugar, não é aqui na Start Growth, porque aqui a gente ajuda você em marketing e vendas especificamente, porque, né, eu ajudo no marketing, Mara ajuda em vendas, o Gilmar ajuda com o produto, então pra gente faz sentido colocar a mão na massa. E a Start Growth surgiu da gente ver que isso deu certo para Ponto Mais, para VHSys, para Leads to Be, né, para Fratify, que recentemente deu um exit aqui também para nós. Então a gente percebeu que esse mão na massa, Fratify, né, Mari? Você virou CEO lá durante 2 anos, né? Sim. E acho que isso é até um tópico interessante pro César aqui, né? Porque a Mari teve que assumir como CEO numa startup investida, né? E, cara, o CEO, né, não aguentou o tranco. Você já teve esses casos em alguma das empresas que você investe, do CEO, a gente apostou no empreendedor, que a gente falou aqui que é importante, mas acabou que ele não serve para ser o CEO ou até desconectou ele do negócio, né? Então, muitas vezes a gente quer transformar pessoas em CEO. São ótimos diretores, ótimos gerentes, mas péssimos. E a gente sonha, né? A gente também a gente sempre acredita, né? A gente acredita que a pessoa pode, mas ela não pode. Então, muitas vezes, a gente comete erros. Eu já cometi inúmeros erros, né? De colocar pessoas em determinadas funções que elas não servem para aquela função. Elas não têm atitude para aquela função. Elas, né, elas estão fora daquela energia de CEO, que precisa de uma energia. Né? E isso, elas ficam fora. Né? Elas são boas pessoas para serem comandadas, mas não bons comandantes. Né? Então, é aquela velha situação. Tem gente que não nasceu para ser general. Ele pode estudar? Eu concordo, pode estudar. Porque eu acredito que você consegue aprender quando você tem vontade de aprender. Então, a grande situação é que eu vejo, e eu tenho casos específicos lá, das minhas empresas e também de startups que eu investi, que a arrogância é tão grande que a pessoa acredita que quanto mais arrogante é o ser humano, menos ele quer aprender. Porque ele sabe tudo. Ele acha que sabe tudo. Ele acha que sabe tudo. Se ele acha que sabe tudo, por que ele vai aprender? Por que ele vai ouvir a Mari, o Kaká? Entendeu? Não, eu sou bom demais para ouvir. Então, não vou ouvir. Aí que entra no buraco. Entendeu? Então... E é fato, né? E a gente fala, entra no buraco, e a gente vê, né, Mari? A gente já viu isso acontecer, do empreendedor que
nem soa ser arrogante, mas ele não, deixa que eu domino aqui. Daí quando a gente vai dar uma olhada lá na operação, que a gente vai ver, poxa, será que ele domina tudo isso? A gente acaba vendo que não é que não domina, mas essa distância de falar, eu domino, eu sei, né? Tanto que a gente sempre começa, eu pelo menos aqui os nossos apoios da startup, a gente começa, tudo que sei é que nada sei. Vamos lá? Vamos tentar errar o mais rápido possível para a gente encontrar a melhor solução, a melhor forma. E esse é o pensamento que tem que ter o empreendedor, né? Eu acho que de saber que uma mentoria pode direcionar ele a, mesmo ele sabendo, às vezes eu vejo algumas pessoas falando, vamos naquele evento, não, já tô cansado daquele evento. Cara, você vai lá buscando 100%? Eu queria que fosse bom. Eu falei, cara, vai lá buscando 5, 10%, que é isso que você precisa, né? Então, esses 5, 10% muitas vezes tá numa mentoria, tá num evento, tá num livro, né? Tá em alguma coisa que vai te ajudar a chegar. Uma conexão qualquer. Muitas vezes te leva para um ambiente que você diz, que muda a história da empresa. Exato. Uma conexão. Né? Bem feita. Quando digo bem feita, quer dizer, muitas vezes você nem esperava aquilo acontecer. Mas aconteceu. Tem inúmeros casos dos meus negócios lá que uma conexão fez uma diferença absurda. No caminho, né? Aquela velha história daquele papinho do navio, né? Se você mudar 1 milímetro ali, entendeu? Ele vai chegar em outro lugar completamente diferente. Então, esses milímetros que são importantes no negócio. Só que para isso você precisa de uma dedicação, né? Claro. E quando você fala disso também, César, que tipo de indicadores vocês analisam quando... Os principais, né? Porque a gente sabe que tem muitos indicadores das startups que fazem sentido para o investidor olhar e falar, faz sentido, tem uma boa sinergia entre um número e o outro e faz acreditar que ali existam várias oportunidades, né? Quais são os indicadores principais que vocês analisam, olham e preservam durante a vida dessa startup ao longo, depois, para captar e depois da captação? Principal MRR. Né? Esse famoso. é a base de tudo. Claro, a evolução percentual disso ao longo do ano. Para nós, isso é bem importante. Não que precise ter uma regularidade, mas que no fechamento, né, da base anual, você tenha realmente um crescimento. Porque isso vai demonstrar se é algo que tem um potencial de evolução, que muitas vezes o negócio é muito bom para o empreendedor, mas não é bom para o investidor. Que ele não consegue dar tração o suficiente para que seja bom para o investidor. E muitas vezes o empreendedor fica irritado com a gente. Não, mas o meu negócio é bom, eu sei que é bom para você. Você vai fazer dinheiro com isso. Mas a gente não vai conseguir vender esse negócio para que o investidor que está botando a grana aqui faça dinheiro lá na frente. Então, isso é importante. Então, por isso a análise, por exemplo, eu gosto de ver sempre o churn para ver se a coisa está... né? Até para entender a evolução. Quer dizer, o churn, né? É um negócio que é importante. Quer dizer, será que está aumentando, diminuindo esse churn? Quer dizer, eu tenho que ficar de olho nisso. Por que tem esse churn? Por que tem esse churn? Então, quer dizer, isso é algo muito importante. Você pegar lá um NPS, entendeu? Um SLA, né? Você pegar os tempos todos, né, de atendimento, por exemplo, quando é atendimento. Você ter esses indicadores, eles são importantes. Existem outros vários, mas assim, são indicadores importantes para você verificar o quão meticuloso é o empreendedor. Porque muitas vezes o empreendedor ele é uma máquina de venda. Só que ele não cuida de atendimento. Ele não... né? E aí começa a dar churn alto. SLA porcariada. Se ele conhece o motivo de churn, a gente consegue pelo menos ajudar, né? Tô buscando investimento para resolver esse churn. Por que você está churn? Porque eu não atendo, eu não treino, eu não ajudo, ou falta uma funcionalidade ali que não está atendendo, né? Então, são detalhes como esse que a gente observa muito bem. Claro, a queima de caixa dele. Muitas vezes o empreendedor está queimando caixa um monte. Resultado não tem. Acabou essa história de queimar caixa, pelo menos para mim.
Pra nós também, né? Né? Faz tempo. Então, acabou essa história de queimar Cash caixa, burn? queimar caixa, Não. queimar caixa. Ei, calma lá. Né? Vamos equilibrar as coisas. Senão o que vai acontecer? Começa a queimar caixa, queimar caixa, queimar caixa, daqui a pouco faz outra captação. E o cap table vai pro vinagre. Se conseguir fazer a próxima se captação, né? conseguir Porque fazer. investidores bons olham pra isso e falam... Mas eu digo assim, eu vou assim dizer que tem muito investidor que não sei o que acontece. Da onde que os caras tiram essa ideia e vão lá e botam milhões em cima de determinada empresa. Eu falei, meu Deus, como é que conseguiu um negócio desse? Tudo bem. E queima a caixa. Então, para mim, isso é um ponto bem importante, a forma que queima a caixa. Porque, claro, você comete um erro aqui, esse contrato, faz uma contratação torta ali, vai queimar a caixa, mas não dá para ficar queimando caixa, né? A todo momento, né? Então, isso para mim também é algo que eu vejo bastante na análise. Por isso que eu gosto de dar esticada na análise. Empresas que estão muito ainda early stage, eu dou uma segurada, digo, olha, não é momento do investimento, para nós, não é nosso momento de investimento, nem vocês, mas queremos analisar vocês ao longo dos próximos meses. Quando tá muito, né? Muito muito novinho. incipiente ainda. Uhum. César, como é que você olha, então, essas empresas que já te pegaram uma captação? Pra gente se aprofundar um pouco nesse assunto, que eu acho que é muito legal. A empresa que pegou uma captação e o que você analisa quando você já tá indo pra rodada ali, pra segunda rodada dela, pra segunda captação? Às vezes ainda não série A, porque, né, ele captou ali com anjo na ideia, agora começou a tracionar. Então tá chegando uma startup ali que tem o MRR ali, como você descreveu ali, e o cara tá passando dificuldade. O que você mais olha para esse cara? Hoje, todas as empresas que eu faço investimento, eu quero uma one page mensal. Essa historiazinha, que eu tenho várias que eu investi, que eles não estão nem aí de mandar one page. O one page é um, né? Muita gente pode estar ouvindo e não entende que é uma one page, né? Mas assim, numa página você ter todas as informações da empresa. Então, isso para mim é fundamental, porque eu começo a analisar mensalmente. E aí você vai ter as lowlights e as highlights ali, assim, opa, o que está acontecendo com essa empresa? Eu vou analisando mensalmente isso. Então, e quando eu vou pegar e vou fazer um investimento numa empresa que já está no seed, por exemplo, eu pego tudo isso para trás. Porque aí eu começo a fazer uma análise. Assim, opa, calma lá. Ela conseguiu fazer uma pivotagem nesse momento aqui. Pô, foi inteligente. Né? Então, são questões como essa que você começa a entender como é que funciona a postura executiva do empreendedor. E para mim essa postura executiva é muito importante. Por mais que ele tenha queimado caixa. Ele pode dizer assim, não, eu cometi o erro assim, já entendi como é que funciona. Eu preciso de dinheiro para fazer isso. Agora sim. Eu queimei caixa para aprender. Já que eu não consegui aprender né, com a mentoria. Eu acabei queimando caixa. Se for coerente a queima de caixa, perfeito. O MRR, ele tá evoluindo? Não tá evoluindo? Evoluiu pouco, evoluiu muito, né? E a gente vai fazer a projeção, tem potencial realmente de escalar isso? Não tem potencial de escalar? Aí você começa a observar uma série desses indicadores assim, para trás, e assim, opa, tem falha aqui, ó. Aqui eles vão ter dificuldade. Aqui, eles estão no desespero aqui. Não estão conseguindo evoluir. Você tocou num ponto bem sensível, que a gente, assim, a segunda etapa, a segunda captação, eu acho que do lado do investidor, ela se torna mais fácil, porque você tem um rastro e aí você consegue enxergar tudo o que aconteceu naquele período, seja longo ou curto. Já para o empreendedor, tem uma dica essencial que a gente vê aqui o tempo todo e a gente sempre repete. Quando você analisa o histórico desses empreendedores, normalmente ele não cuidou dos seus indicadores de crescimento. Ele só foi e seguiu adiante. Mas ele não olhou que, quando ele for captar, os próximos investidores irão olhar para tudo isso. Então, quanto maior for a sua força de vontade para
Agressividade comercial, marketing, foco no crescimento da empresa, indicadores de qualidade, permanência, ter o sistema, ter uma empresa consistente, né? Que você percebe que tem os seus dificuldades, teve os seus desafios, mas ela superou e seguiu adiante, é natural. Mas você precisa ter um crescimento. Não dá para ficar aguardando acontecer a rodada de investimento. Se você não tem ninguém dentro da empresa que trabalhe com marketing e vendas, você mesmo precisa fazer essa atuação. Você tem que ir para a rua e vender. E fazer a sua empresa crescer. Porque o seu número vai ser olhado. E você vai ser questionado sobre isso. E aí a captação não fica tão fácil para o lado do empreendedor quando isso passa batido. Mari, um ponto bem importante, que a gente está falando sobre isso aqui, que o empreendedor tem que ter a consciência de que ele precisa dar satisfação do que ele faz. No momento que você capta recurso, você tem um sócio. Você tem um sócio. Independente do volume que ele tenha. Ele tem que dar satisfações mensalmente. E outra, dando satisfação, o empreendedor vai ter uma grande facilidade. Primeiro, nunca será cobrado, né? Que não deu satisfação. Uhum. Então, quer dizer, tá todo mundo sabendo o que ele está fazendo. Vão ajudá-lo, muitas vezes, numa low light. Putz, isso aqui não deu certo. Mas olha, não deu certo, mas faz assim, 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 que vai encaixar. Ou a pessoa, muitas vezes, o investidor, ele tem uma ligação com a empresa que ele perdeu, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui. Uhum. Deixa comigo, eu vou lá falar com eles. Você vai ter ajuda. Quando você dá satisfação, você tem ajuda. Quando você não dá satisfação, você não tem ajuda. Porque ninguém sabe. Você só vai poder ajudar se você souber. Se você não souber, você não ajuda. Então, quer dizer, para mim, fundamental, para quem vai captar recurso, Seed, Series A, é satisfação. E eu diria, eu chuto para você que isso não acontece porque posicionamento, atitude do empreendedor. Normalmente um pouco mais egoísta ou concentração no ego mesmo, centrismo, né? Uhum. É medo, receio de mostrar números, indicadores, medo de falar as verdades, que muitas vezes não são boas. E aí isso tudo fecha ainda mais a empresa, ele não tem essas ajudas e a coisa não acontece de novo. Então é uma coisa engraçada, né? Porque a gente volta de novo a falar redundantemente da posição do CEO, da maneira como ele age e principalmente da sua inteligência emocional. Sim, fundamental. Porque, veja, CEO, né, empreendedor que coloca as coisas debaixo do tapete, não merece receber recurso. Para mim é simples, não merece. Ah, porque eu não quero dar satisfação, porque eu sou majoritário. Não receberá mais dinheiro. Pelo menos meu. Uhum. Entendeu? Quer dizer, Sim. faz sentido. Inclusive, na época do meu Pet Club, que a gente fez a primeira captação não era por dinheiro. Claro que veio dinheiro, mas não era por dinheiro. Era efetivamente para ter, primeiro, um controle maior, porque é feito todo mês uma one page completinha para o investidor. E outra, ter a mentoria. Porque várias cabeças pensantes e outra, de graça. Uhum. Gente, se imagine você com uma empresa ter 3, 4, 5, 10, 20 mentores gratuitos. Pô. E mentores como você que já investiu em 3 empresas, que já teve várias empresas, já teve exit, já teve retorno, enfim. Quer dizer, cara, posso falar a maior bobagem do mundo. Mas se o empreendedor ouvir um pedaço e pegar uns pedaços de cada um, vai dar leite ali, entendeu? Então, quer dizer... E eu digo também, né? A gente não tem todas as respostas, Claro. mas a gente vai testar. Veja, E aí você descobre as Mari, respostas. veja a experiência que vocês têm. Somada à minha experiência, vamos dizer assim. Uhum. A gente já passou por muita coisa. Sim. Nesse sentido. Então, quando o empreendedor vem, ele minimiza a probabilidade de erro. Ele mitiga o risco de fazer merda. Mas precisa estar aberto. Sim, mas daí é a Senão- arrogância, é o atitudinal, né? E é o ego que você falou. É o ego. Tem até um livro, né? O Ego é o Inimigo. Esse livro é fantástico para qualquer Eu empreendedor já ler, dei porque- para empreendedores esse livro. É algo que precisa ser, né? É aquela velha história que você estava falando.
né? Sei que nada sei. Né? Então, se o empreendedor tiver essa postura, sei que quanto mais você estuda, menos você sabe. Porque você começa a perceber que é tanta coisa que você precisa estudar que é impossível. Agora, com inteligência artificial, meu Nossa, Deus então, do céu. E outra, né? Assim, por isso que a importância de você saber que efetivamente não vai conseguir, porque assim, estudar tudo, ou entender tudo, ou saber de tudo, né? Você não é o Google, você não é a IA, né? Você precisa de pessoas. Aproximar de pessoas, boas pessoas, para aproximar do seu negócio. Ninguém cresce sem saber se relacionar. E até, né, você trouxe, César, num ponto bem interessante que é o cara não gostar, né? Mas eu vejo muitas pessoas também com vergonha. Não, eu tenho que mostrar que eu sei porque agora tem investidores, né? Que é o mais tolo, muitas vezes, né? Puta, eu tenho que ser mais agora forte porque tem investidores, eu tenho... E não precisa disso, você tem que olhar, eu sempre vejo assim, olhe os conselheiros, os investidores e tudo que envolve os investidores como um apoio para tomar decisões, né? Por mais que você fale, cara, esse planejamento aqui tá animal, mas deixa eu mostrar pro César, dá uma olhada aqui, que problemas você vê? Mari, que problemas você vê? Cara, isso enriquece muito o seu planejamento. Muito. Se pudesse dar uma dica adicional para os empreendedores, eu diria que toda essa conversa que a gente está tendo é para dizer para eles que do outro lado da mesa existe uma pessoa e uma empresa que quer fazer investimentos nele, que acredita no potencial dele e do negócio, mas que essa empresa é um apoio. Ele não é simplesmente uma empresa que vai colocar dinheiro, não é um banco. Ele vai querer acompanhar o seu negócio, ele quer ver o on-page que o César falou, e ao mesmo tempo, esses investidores, pessoal, empreendedores, parem para pensar, assim, parece ser uma coisa boba, mas é uma coisa essencial para quando você estiver fazendo pitch. Esse investidor, ele quer o retorno dele. Quanto ele vai ter de retorno com a projeção que você fez de planejamento? Vai existir um retorno ou não? Quando vai existir esse retorno? Esse tipo de informação, se você, empreendedor, tem na mão, você conquista muito mais os investidores do outro lado da mesa do que os que não têm essa informação. Dos que vão despreparados só com o seu pitch, com a sua visão, com aonde você quer chegar. Mas por que ele colocaria dinheiro em você e não coloca, então, no banco? Porque hoje nós estamos com um juro bem favorável, por sinal, para fazer outro tipo de investimento que não seja tão arriscado assim. Então, o que faz a gente estar nessa pegada? Muitas coisas na nossa concepção como Start Growth, a gente gosta de fazer isso, ama nosso trabalho, enfim, ama ajudar os empreendedores, mas ao mesmo tempo se relacionar, se manter se atualizado, porque tem muita coisa de tecnologia sendo lançada, mas ao mesmo tempo a gente quer ver aonde a gente vai chegar. Então, o dinheiro do investidor é importante também. É muito importante. Poxa, nosso tempo já tá acabando aqui, é uma doideira. Mas, Mari, quais são as lições aí que você sempre anota nesse caderninho aqui? Meu Deus, lembro do várias. Planejamento, importantíssimo. Que mais, Mari? Importantíssimo planejar, sem dúvida, eu concordo plenamente com o César. Se o empreendedor não fizer um planejamento bem feito, bem estruturado, coeso com a equipe, né? Porque não é um planejamento, não é uma coisa de um só. Sim. É da empresa. E já aproveitando, nós falávamos antes... Tem que combinar antes... com os Paraguai, né? Que senão Exato. também fazer um... Né? Não combinar, não tá, né? Cara, nós vamos conquistar o mundo. E a área de produto não sabe que vai conquistar o mundo. Como é que a gente vai fazer isso juntos? Não vai acontecer. Então, planejamento, estar preparado. A captação precisa ser consciente. Eu vejo que essa consciência vem com esse planejamento, com a profundidade de indicadores, com informações, com networking e antecipado. Gente, não comece a fazer a captação 2 meses antes de acabar o seu caixa. Porque ele vai acabar e você vai ficar desesperado e vai acontecer o que nós conversamos aqui. Sim. Você não vai conseguir captação porque o investidor, ele sente isso, ele percebe na mesa que você está desesperado e o desespero não ajuda a gente a tomar decisões. Claro. Ela só atrapalha. Então, se planeja antes, começa antes, cria um hall de network e selecione aqueles que você gostaria que fossem os seus investidores, não só por causa do dinheiro. Isso.
enorme dica do César aqui Sim. nessa mesa hoje. Eu gostei também do emocional, né? O que o César falou do amor e ódio. Eu colocaria mais um aí, não deu tempo na hora que você falou, mas o medo, né? O medo trava a gente, né? O medo Sim, de o medo, quebrar, sim, claro. o medo de não dar certo o meu planejamento, o medo de falar com o César, porque o César é muito brabo, né? Imagina. Já ouvi isso, César? Você conhece o César, Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas confundem braveza com falar aquilo que efetivamente é real. E eu não vou ficar tampando só com a peneira. Eu simplesmente, quando o empreendedor chega, ou qualquer pessoa chega, eu vou falar aquilo que eu penso. Sim. Agora, se falar o que pensa é ser bravo, aí eu sou bravo. Mas eu diria que a Curitiba Angels tem essa característica. Porque a Linda também é assim. A gente já entrevistou ela aqui, Faca na inclusive. Se caveira. vocês não viram, vejam, porque é muito boa. É faca na caveira. Sim. Agora, você fala com o César, você já viu que é, de equipe. O planejamento e a consistência aqui é bem, Sim, aham. bem feita. É muito bom, muito bom. Agora, você falou uma coisa, o tempo tá aí, né? Mas vocês falaram sobre a questão do medo, da vergonha, que é o medo, é a mesma coisa, né? Sim. Mas assim, eu vejo que o empreendedor, ele tem que quebrar isso. Ele tem que quebrar. Ele tem que dar satisfação. Uhum. Quebra o medo, quebra e deixa o investidor trabalhar para ele. Deixa o investidor trabalhar para ele. Ele tem dificuldade, mas ele tem que entender que isso é fundamental para a evolução do negócio dele. Perfeito. Pedir, né? Pede. Pede. Ajuda. O investidor quer, ele está ali para Exatamente. isso. Só que o empreendedor, ele cria uma barreira desnecessária, sabe? Ele começa a se perder em coisas bobas. Uhum. Então não precisa ter medo. É só abrir o coração. Sim. Entendeu? Você quer o quê? Você quer que a tua empresa funcione e que a tua empresa não funcione. Nós estamos no mesmo barco. Claro, Queremos exatamente. o nosso rendimento cada vez melhor e a empresa Isso. crescendo. É isso aí. Um case de sucesso. Eu acho muito legal, por exemplo, o trabalho que a Endeavor faz, né? Uhum. Que poxa, eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, eu tinha um problema ou uma solução, ou eu tinha um planejamento, e eu falava, cara, fazia o meu melhor, e eu falava com a Endeavor, quem que já fez isso aqui que pode me orientar a fazer melhor? Uhum. E, cara, eu falava com grandes players que estavam num degrau acima de mim, né? Para orientar. E essas orientações valem ouro, né? Então, ou seja, buscar a ajuda dessa rede, buscar a ajuda do próximo de qualquer momento. Então, acho que é uma grande lição aqui, né? Que a gente Muito. deixa nesse podcast aqui, é essa buscar ajuda, buscar apoio. Ou seja, além de o empreendedor saber planejar, além de ter esse tino de buscar como fazer um bom plano, como fazer um bom pitch, é perguntar, inclusive, no final do pitch, César, gostou do meu pitch? O que eu posso melhorar? Sim. Mari, o que eu posso melhorar no meu planejamento? Né? Você Então, sabe que no começo das nossas análises de startups, é a última, prometo que eu vou contar, mas eu fazia isso. No final, eu tenho mania de anotar highlights, né? Então, no final dos pitches, eu anotava uma listinha e eu falava, olha, empreendedor, você não sei se você vai, né, fazer esse pitch para mais outros investidores, quem que você está procurando, mas eu gostaria de te dar algumas dicas, assim, ó, faça isso, faça aquilo, e listava o uma que eu consultoria, havia... né, Mari? Que é o que a gente sempre fala, você adora dar uma consultoria para ajudar os meninos. Mas foi no início. Depois de algum tempo, eu acho que pelo menos depois que eu ouvi pelo menos uns 300 pitches, eu parei de fazer isso. Porque justamente o que a gente está conversando aqui é a abertura. Uhum. O empreendedor precisa querer fazer isso. E eu aprendi também na vida, e isso é lição de vida e não necessariamente de empreendedorismo, mas também vale para o empreendedorismo, que se as pessoas não pedem ajuda, você não deveria dar. Uhum. Porque qualquer ajuda que você está dando para alguém que não pediu, não será usada. Não da maneira correta. Tá perdendo tua energia. Você está desperdiçando uma energia, sendo que do lado tem alguém que sim, precisa de ajuda e vai te pedir. E você vai ajudá-lo de verdade e a coisa vai andar de um jeito muito mais... A ajuda, a consistente. pessoa precisa querer, né? Ser ajudada, senão não tem. E daí, mas eu né, demorei a aprender isso. Daí eu ficava dando dica, só dica. Então, empreendedores que estão ouvindo a gente, se vocês querem ajuda, escrevam aqui. A gente adora ajudar. Mas você precisa querer a sua ajuda. Que ajuda que você quer? É marketing. Kaká aqui, ó. Excelente.
Vendas, sou eu que posso ajudar. Investidor, olha aqui, ó. Estamos com o cara na mesa, dá dinheiro. Problemas no restaurante, com o César. Quando eu fiz o investimento no restaurante, não paravam de chegar pessoas. Não, eu sei que você investiu no restaurante, então você não quer ver. Não. Obrigado. Abriu as portas. Mas é bem legal, né, Mari? Que eu lembro quando você parou, foi quando a gente começou a falar de fazer esse podcast, né? Porque esse podcast, o objetivo é isso. A gente fala, puta, não adianta ficar falando pra um. Vamos tentar falar pra mais? Né? Vamos tentar ajudar mais, porque ajudar tá no nosso coração, né? De querer que o empreendedorismo no Brasil se eleve, que bons empreendedores apareçam aí, porque a gente tá louco pra investir em bons empreendedores, que é o tópico aqui, né? Eu acho tudo isso bonito. Só que eu faço investimento pra fazer dinheiro. Exato. Então, quando o cara chega pra mim e fala, não, porque eu... Pra mim é o seguinte, tua empresa vai dar dinheiro. Pra você. Pra mim, ela não vai dar. Então, eu não vou investir. É isso aí. Por isso, pense no investidor. O que ele vai ganhar, quando ele vai ganhar, como ele vai ganhar, quando vai ter break-even. É isso que o empreendedor ainda não entendeu. A venda dele, o core da venda dele é o negócio dele, ele, e aonde ele vai chegar para outra pessoa do outro lado da mesa querer comprar. Nós estamos aqui para um objetivo, Mari e Cacá. Que é fazer negócio. Ninguém tá aqui para fazer negócio. Que legal que nós estamos com o nosso negócio, a gente consegue ajudar pessoas. Sim. Mas a gente quer fazer negócio. Esse final, é o ponto. Nós temos coração para fazer as coisas evoluírem, mas com o objetivo de fazer mais negócio. Exato. E mais pessoas, né, que vão ouvir possam também fazer negócios melhores, evoluírem, tudo isso. E o mundo evoluir. Exato. Então, de forma holística é isso. Mas de forma direta, no dia a dia, a gente precisa sobreviver. Então é esse o ponto. Vamos para nossas perguntas finais, então, que, meu Deus do céu, nosso tempo já estourou. Obrigado pelos seus ouvidos aí, meus empreendedores. Mas vamos lá, César, a gente quer saber 6 coisinhas que a gente pergunta para todas as pessoas que sentam aqui nessa sala de reunião da Start Growth, né? Então, eu queria começar aqui. Quer começar, Mari? Começa você. Livro. Curiosa para saber o livro que o César indicaria para esses empreendedores. Não tem como não ler Essencialismo. Você acredita que eu comecei a ler? Eu ganhei, fui até a metade e não terminei. Preciso terminar. Pois é, você é mais uma pessoa que fala desse livro aqui. É o terceiro que fala essencialismo. Esse livro tem que ler para a vida. Independente de você ser empreendedor ou querer ser empreendedor, você precisa ler esse livro. Porque ele faz você tirar um monte de lixo da frente. Porque a gente tem uma tendência de acumular. Quando eu digo acumular, não necessariamente coisas tangíveis, né? Na mente, né? Roupas tangíveis e não tangíveis. Quer dizer, você tem essa tendência. Então, essencialismo, para mim, é a base. Eu não me lembro do nome, é Mac alguma coisa. A produção vai colocar aqui. Isso, é Mac... Sabe, não é o McDonald's. Tá? Que é uma ótima história também, né? Sim. E César, aonde que você busca essa inspiração? Onde que você buscou? Quem que é uma referência que você hoje fala, porra, esse cara aqui é um cara que eu gosto de seguir? Então, eu tinha uma referência que foi destruída. Né? Eu tinha uma referência. E ele foi destruída porque eu não... A forma com que ele começou a lidar com as coisas não me inspiravam mais. Então, eu me inspiro em várias pessoas. Eu me inspiro, por exemplo, eu me inspirei muito com a Curitiba Angels. Quando eu comecei a conhecer as pessoas que participavam da Curitiba Angels. E pessoas que por exemplo, vocês. Entendeu? Quer dizer, a Curitiba Angels, eu só tô aqui porque eu, lá atrás, há 11 anos, eu acabei participando da Curitiba Angels, que me proporcionou todas essas pessoas que eu tô aprendendo dia a dia. Eu vim aqui, tô aprendendo. E assim, eu gosto de aprender. E as pessoas me fazem aprender. Então, a minha inspiração é no ser humano. Então, e pessoas que efetivamente também querem aprender. Porque aquele que quer aprender, ele sempre está buscando, né, uma história nova, uma situação nova, evoluir. Né? Então, para mim, eu não tenho uma pessoa específica hoje. Porque aquele cara que eu tinha a inspiração, um brasileiro... né, empresário, ele, para mim, quebrou o cristal. Então, eu acredito que não posso direcionar toda a minha inspiração numa única pessoa. Sim.
Todas as pessoas que eu hoje admiro são pessoas que eu me inspiro, entendeu? Por exemplo, levei umas pancadas esses tempos atrás da minha filha. Entendeu? Então, quer dizer, ela me inspira também. Porque no momento que ela me coloca determinada questão, diz assim, pai, fala comigo, não precisa falar com os outros, fala comigo, vem direto. Não precisa você ficar falando com a mãe, com a minha irmã, vem direto. Você não precisa de intermediários. Agora, olha o ensinamento que essa guria me deu. Nossa. Entendeu? Você não precisa de intermediário, vai direto. Tá com medo do quê? Entendeu? Então, quer dizer, várias pessoas me inspiram. Então, eu seria muito injusto se eu colocasse e dizer assim, pô, essa pessoa me inspira. Não, muitas pessoas me inspiram, mas muitas mesmo me inspiram a fazer cada uma no seu, sabe, no seu detalhe. Legal, ótimo. E aí vem uma pergunta bem reflexiva. Se você tivesse que dar um conselho para você mesmo, no passado, quando você começou no empreendedorismo, qual conselho você se daria? Trabalhe menos, pense mais. Olha que importante isso. Gostei. Aí aquela história que quem trabalha muito não tem tempo para fazer dinheiro, concordo totalmente. Porque não adianta você ficar, né, se moendo, porque veja, quanto mais braço você usa, menos mente você usa. Então, se você para, volta naquele início lá do planejamento. Se você planeja, estrutura, as coisas funcionam. Para pensar nisso. Exatamente, é difícil de você trocar o pneu da bicicleta com ela andando. Apesar de todo mundo achar que faz isso. Para a bicicleta. Estrutura e aí começa tudo de novo. Então, para mim, trabalhe menos, pense mais. E eu acho muito legal, porque me lembra aquele livro do Domenico de Masi, o italiano lá, Ócio Criativo. Sim, já li aquele livro. Muito bom, um livro de 2000, eu lembro até que eu li 2 vezes esse livro. Mas vamos lá. O que é uma habilidade essencial? Aquela habilidade, César, que você acha que o empreendedor tem que desenvolver, tem que ter, né? O que você direciona pra galera? Pra mim só tem, assim, não é que só tem uma, mas uma tem que ficar no topo da pirâmide. Relacionamento. E quando eu falo em relacionamento, não é ficar se relacionando para fazer negócio. Relacionamento é você saber lidar, né? Vocês são líderes de empresa. Você tem que saber lidar com um time. Você tem que saber lidar com o time interno, time externo, pessoas que podem te trazer bons negócios, te trazer experiências. Então, saber se relacionar, para mim, é o fundamento de tudo. A pessoa que tem dificuldade de relacionamento, ela não consegue viver direito. Na evolução da sua vida. E eu não falo só profissional. Em todos os sentidos. Dificulta a vida dela. Então, saber se relacionar. E o saber não quer dizer que você nasça já com essa habilidade. Para mim, né? Tem um outro livro, né? O Código do Talento. Né? Você pode ser quem você quiser em habilidades. Só você trabalhar. Sim. Eu digo, trabalhar essa determinada habilidade. Então, o relacionamento é o que você trabalha. Eu me lembro que tinha um amigo meu lá, muito tempo atrás, da época de seguradora. Eu não trabalhei em seguradora, mas ele trabalhava na seguradora. Ele me deu uma dica. Você precisa começar a almoçar com as pessoas. Paga almoço para as pessoas. Começa a conversar com as pessoas. Mas eu vou falar o quê? Eu não sei. Eu não conheço a pessoa. Vou convidar ela para almoçar e vou falar o quê? Cara, começa a convidar que vai surgir assunto. E a partir eu já fiz bilhões de... Se é um negócio que eu faço bastante, é almoço e jantar. Com umas pessoas para conversar, para fazer negócio. E eu devo a esse menino lá que me indicou. Por isso que eu digo, é uma inspiração. Uma pessoa que me deu uma dica, eu captei essa dica e comecei a fazer. Então, é fundamental. Relacionamento é a base de tudo. Como criar amigos e influenciar pessoas. Sim, também lembra dele, né? Sim, li muito. Um livro antigo, mas vale pra vida. Dale Carnegie.
Eu fiz os cursos do Dale Carnegie, números. Eu fui assistente graduado. Contando a idade, já tá denunciando. Assistente graduado do Dale Carnegie aqui em Curitiba. Ou, inclusive, é das minhas inspirações. O Agenor Brandalize. Olha só. Ele que tinha a franquia do Dale Carnegie aqui na região. Se o Kaká falar pra você um curso que ele fez de vendas... Das antigas, né? Daniel Godry. Eu sou da escola do Daniel Godry. Ninguém bota uma festa essa cara de novinho aqui. O Enneagrama. O Enneagrama, com o Valmor Basso. Meu Deus, abriram a caixa de ferramenta aqui. Melhor parar por aqui. César, e vamos lá. E você já falou muito aqui, mas eu queria que você resumisse networking. O que você pensa de networking? Em resumo, porque você já falou aqui que é importante, né? Então, a gente tem que saber colocar a energia no lugar certo. Networking não é só conhecer pessoas. Networking é saber quem conhecer. Porque muitas vezes você conhece muita gente e você não consegue passar para essa pessoa a tua essência e aquilo que efetivamente é importante para você. E você não consegue passar credibilidade, segurança para essa pessoa. Ela só é um conhecido. Ela nunca vai te trazer negócios. Network, para mim, é negócio. Então, quando você cria um ambiente de negócio, para mim é network. Senão, você está conhecendo pessoas. Aí amizade, bate-papo, conversa, conheço e tal. Tudo bem e tal. Mas, assim, network é negócio. Então, é a base disso para mim. Então, quer dizer, tem que saber com quem. E tem que passar confiança. A pessoa tem que dizer assim, puta, quero fazer negócio com o Kaká, quero fazer negócio com a Mari. Quero fazer, confio neles para fazer. Aí sim, aí é network. Que você chega, se eu ligar pra Mari hoje, Mari, eu preciso de tal coisa assim. Não, claro, faz assim. Né? Veja aonde eu posso chegar com você. Entendeu? E não é uma coisa de interesse, é uma coisa de efetivamente de network, de negócio. Porque quando você me ligar e pedir alguma coisa pra mim, eu vou fazer a mesma coisa. Sim. Entendeu? São habilidades que cada um tem. Muitas vezes eu conheço pessoas que você não conhece e você da mesma forma, né? Você pode me indicar determinada situação para eu poder evoluir, crescer. Então, para mim, network é isso. Boa. E para encerrar, um filme ou uma série que você queira deixar como uma sugestão? Então, para mim, a sugestão não é nem um filme, nem uma série, mas você ser o mais eclético possível nos finais de semana. Abra a mente para tudo. Não fique direcionado. Eu tenho um sócio meu, que vou me reservar o direito de não falar o nome. Ele só assiste documentário. Pô, legal. Acho que é muito mais amplo que isso, entendeu? Que você tem que assistir uma porcaria de vez em quando. Você tem que assistir um documentário. Você tem que assistir, né, o filme que ganhou o Oscar. É mais completo. Para mim, assim, não dá para você fazer exercício só para bíceps. Você fica com o bíceps desse tamanho. E o resto, entendeu? Para mim é uma coisa mais ampla. Então, quando você tá se divertindo assistindo um filme, né? E tem gente que não se diverte, né? Tem gente que tá querendo estudar. Para mim, o filme tem que ser uma coisa lúdica que te traz reflexões. E para o empreendedor é isso. É a base de reflexão. O filme te traz reflexão. A arte te traz reflexão. O teatro, a música te traz reflexões. Eu coloco o cinema, a televisão junto com a arte, entendeu? Então, quando você está trabalhando música, né? Está trabalhando teatro, cinema, toda a dança, tudo isso é fundamental. Eu trabalhei com isso, para mim é uma coisa muito importante, né? Esporte. É um conjunto da obra, entendeu? Que tem que ser trabalhado, exercitado.
César, acho que você tem uma oportunidade, então, aqui, de ser a primeira pessoa que não vai falar nada técnico de um filme. Tem aquela coisa, um filme ou uma série que você fala, cara, esse aqui nada a ver pro fim de semana. É que Lembra de um aí, vai. Não, eu tenho uma... Não vai ser o preferido, mas vai ser Assim, cara, pra mim, um filme que eu assisti 60 vezes, mais ou menos. Olha aí. Gladiador. Gladiador, adoro. Pô, também. parece uma coisa Gladiador, mas me ensinou muito. Aham. Entendeu? Me ensinou, ele me inspira. Então, Gladiador é um filme que eu gostei do 2 Você gostou do dois? também. Assisti uma vez só. Mas o primeiro, ele pra mim foi inspirador. Então eu assisti, não sei, juro pra você, assisti umas 60 vezes. Quando eu preciso de uma, né? Uma de um força gás, gladiadora. Uma força gladiadora. Um gás, eu assisto Gladiador 1. Que legal. Então... Empreendedores que forem fazer um pitch, como César, assistam o Assista Gladiador. Gladiador, que vai ser legal. É a Meu cara Deus do dele. céu, né? Boa. Corta a cabeça. A minha noiva lá, Carol, aí ela fala que não gosta dessas coisas, de cortar a cabeça e tal, e facada, essas coisas assim, mas o Gladiador é tudo isso. Né? É histórico. Gente, chegamos ao fim, então, aqui desse bate-papo especial aqui, com muitas lições que a gente já citou aqui para trás. E, César, você quer deixar uma mensagem aí para o empreendedor ou algo que você acha que a gente não falou aqui para a gente finalizar? Eu acredito que a concentração do que, assim, o resumo do que a gente falou, que para mim é o mais importante, é que o empreendedor venha com a mente aberta e com o máximo de humildade possível. Para todos nós, isso. Eu não falo só do empreendedor, acho que o investidor também. Né? Acho que o ser humano precisa estar num ambiente de abertura para aprendizado. Uhum. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa, as pessoas, de uma forma geral, precisam se abrir para aprender coisas novas. Não se focar num detalhe só. Não puxar só para um lado, abrir, ampliar, porque isso transforma o ser humano, entendeu? Então, para mim, isso é o mais importante. É que, efetivamente, investidores, como nós estamos falando deles aqui, investidores e empreendedores, abram a sua mente para o novo, para coisas novas. Eu tenho certeza e, claro, a humildade, porque é fundamental nesse sentido, porque dificilmente alguém vai te ouvir se não tiver preparado para ouvir. Uhum. Né? Então, é da mesma forma, né? Eu estava com o meu terapeuta, daí com relação à minha outra filha, né? Você só precisa ouvir ela, o que ela quer que você ouça. Porque eu já queria dar solução, né? Fala aquele pai que quer dar solução, faz assim, faz assado. Comecei a ouvir, começou a dar certo. Então, muitas vezes a gente fica na ansiedade de querer falar, resolver, fazer, acontecer. Só ouve. Entendeu? Que é a história, que é a mesma história do que eu comentei agora há pouco, falando o seguinte: trabalhar menos e pensar mais. A gente fica no afã de querer resolver, fazer, acontecer, realizar e esquece de pensar no que está fazendo. Então, para mim é isso. César, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, por todo esse apoio, por todas essas orientações aí de coração, que eu digo, perdi a palavra aqui, mas que são muito verdadeiras da sua experiência para os empreendedores, né? Espero, empreendedores, que isso possa ajudar, né, Mari? Que possa ilustrar, que possa abrir a mente de vocês aí nessa busca por investimento, por essa busca do crescer o seu negócio, né? E aqui finalizamos mais um Start Growth Talks, né? E se você acha que esse conteúdo tá te ajudando, escreve aí para nós. Se você acha que esse conteúdo tá ruim, que a gente poderia melhorar alguma coisa, ou a gente não falou sobre determinado assunto, escreve aqui embaixo, esse vídeo vai estar ali no YouTube ou num podcast, se você estiver ouvindo, procura os nossos canais, escreve, porque a gente vai ter um prazer enorme de te ajudar, te responder e principalmente aí conhecer o seu negócio. Então, boa. Mais uma vez, gratidão. Obrigada, Mari, gratidão. Você quer deixar alguma mensagem aí, Mari? Olha, eu gosto de uma frase. O dinheiro segue a visão, não o contrário.
Então, construa algo muito grandioso e os investidores virão naturalmente. Obrigada pela atenção e até o próximo podcast.